Bem, hoje nós vamos considerar o estudo 8 da revista Sentinela, de fevereiro, e o tema é: será que os seus conselhos alegram o coração? Esse estudo é baseado no livro de Provérbios, capítulo 27, 9, que diz: óleo e incenso alegram o coração, bem como a doce amizade que nasce de um conselho sincero. Bem, semana passada nós vimos que todos nós precisamos de receber conselhos. Uma vez ou outra a gente precisa e vai receber conselhos. E hoje a gente vai aprender como dar bons conselhos. Por exemplo, vamos entender que não é uma tarefa fácil a gente dar conselhos para outros. Mas vamos ver algumas dicas, algumas sugestões práticas que vão nos ajudar a alegrar e tocar o coração daqueles a quem precisamos dar conselhos. E vamos aprender também se são apenas os anciãos que dão conselho na congregação ou outros podem fazê-lo também. E claro, vamos ter aqui outros pontos interessantes e certamente nossos comentaristas vão nos ajudar a cobrir os pontos principais dessa matéria. E como sugestão, talvez o primeiro comentário, você queira dar um comentário mais direto, a resposta à pergunta do parágrafo, e depois os irmãos poderão comentar os textos citados, fazer aplicações e também as fotos relacionadas com os parágrafos. O irmão Daniel Pessoa irá nos ajudar aqui com a leitura dos parágrafos, então vamos ler os parágrafos 1 e 2. Por favor, irmão Daniel. Anos atrás, 2 anciãos foram fazer uma visita de pastoreio para uma irmã que não estava indo às reuniões. Um dos anciãos leu alguns textos da Bíblia sobre a importância de assistir às reuniões. Ele achou que tinha conseguido encorajar a irmã. Mas enquanto estavam indo embora, a irmã disse: "Vocês não têm nem ideia do que eu estou passando." Esses anciãos deram conselhos àquela irmã sem nem mesmo saber o que estava acontecendo na vida dela. Por isso, o conselho que eles deram não ajudou a irmã. Pensando no que aconteceu, o ancião que leu os textos para a irmã disse: "Na hora, eu achei que ela tinha sido desrespeitosa comigo. Mas depois de pensar um pouco mais, eu percebi que, em vez de ter lido todos os textos certos, eu devia ter feito todas as perguntas certas. Por exemplo, como estão as coisas? Como eu posso te ajudar?" Aquele ancião aprendeu uma lição valiosa. Hoje, ele é um pastor amoroso que está sempre pronto para ajudar. Excelente, irmão Daniel. A pergunta dos parágrafos 1 e 2: o que um irmão aprendeu sobre dar conselhos? Irmão Felipe Pessoa? Então, ele aprendeu com essa situação que ele precisava, antes de dar conselhos, conhecer melhor as circunstâncias da pessoa. E ele aprendeu que para fazer isso é importante escolher bem as perguntas que vai fazer, como por exemplo, né, como estão as coisas, como eu posso te ajudar. E com essa lição que ele aprendeu hoje, ele é um ancião mais amoroso e mais disponível para ajudar os irmãos. Excelente, irmão Felipe. Vamos ouvir também o irmão Vinícius, por favor. Então, essa importância de entender bem as circunstâncias antes de dar um conselho pode ser comparado como quando um amigo pergunta para nós qual é a melhor maneira de chegar à nossa casa. É claro que a gente não vai conseguir indicar-lhe o melhor caminho sem primeiro saber onde ele está. Então, da mesma forma, para dar um bom conselho, é preciso saber a localização dos nossos irmãos, as suas circunstâncias, as provações que passam. Então, tendo essas informações, nós vamos ser mais precisos e ajudá-los a encontrar o caminho certo. Excelente ilustração, irmão Vitor Hugo. Esse irmão deu um conselho baseado na Bíblia, mas ele aprendeu que só ser um conselho baseado na Bíblia não quer dizer que é um bom conselho. Envolve alguns aspectos, como conhecer as necessidades da pessoa, por exemplo. Muito bom. Excelente, irmãos. Vamos então ao parágrafo 13, irmão Daniel. Os anciãos servem como pastores na congregação. Por isso, eles são os principais responsáveis por dar conselhos quando os irmãos precisam. Mas, de vez em quando, outras pessoas na congregação também precisam dar conselhos. Por exemplo, um irmão ou uma irmã pode dar um conselho baseado na Bíblia para um amigo. Ou uma irmã mais velha pode dar conselhos para uma mais jovem, como os conselhos de Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. E é claro que os pais sempre dão conselhos para seus filhos.
Por isso, apesar deste estudo estar voltado principalmente para os anciãos, todos nós podemos aprender com ele. Assim, poderemos dar conselhos práticos, que vão motivar as pessoas e alegrar o coração. Parágrafo 3. Quem na congregação pode dar conselhos? A irmã Simone Meira. Então, os anciãos, eles, por serem designados como pastores, são os principais responsáveis para dar conselhos, mas também irmãos e irmãs podem dar conselho baseado na Bíblia a seus amigos. Também uma irmã mais velha pode dar conselhos para uma irmã mais jovem, e os pais são responsáveis também por aconselhar seus filhos. Excelente, muito obrigado. Ainda a irmã Gabriela, por favor. Provérbios capítulo 25, versículo 12, mostra que os conselhos podem ser comparados com joias de ouro. Então isso mostra que um conselho de um amigo leal, um amigo sábio, que seja baseado na Bíblia, pode ser muito valioso, como uma joia. Muito bom, excelente. Ainda a irmã Eliane. Então, esse sábio que é mencionado aqui em Provérbios 25 e o justo que é mencionado no Salmo 141, né, são principalmente os anciãos, mas pode envolver qualquer um da congregação maduro espiritualmente, né? Já vimos no estudo anterior que uma jovem pede uma orientação para uma irmã mais madura, e essa irmã madura poderia tomar a iniciativa de ajudar essa jovem também, sendo essa pessoa sábia. Ótimo, muito bom. Ainda irmão Gabriel. Então vimos aqui que várias pessoas podem dar conselhos, né? Mas o que a gente vai considerar nesse estudo é dizer como é que nós podemos dar conselhos que conseguem alegrar o coração, que conseguem ajudar a pessoa a mudar de atitude. Então é isso que nós vamos ver nesse estudo. Excelente. Então vamos ver o parágrafo 4, por favor, irmão Daniel. Nesse estudo, vamos responder a 4 perguntas sobre dar conselhos. 1. Qual deve ser a nossa motivação ao dar um conselho? 2. Será que é realmente necessário dar o conselho? 3. Quem deveria dar o conselho? E 4. Como dar um bom conselho? Muito bem, aqui talvez possamos ter pelo menos 2 comentaristas. A pergunta é, o que vamos ver neste estudo? Aí talvez cada um pode comentar 2 pontos. A irmã Juliana, primeiro, por favor. Qual deve ser a nossa motivação a dar um conselho? Será que é realmente necessário dar o conselho? Ótimo. Ainda a irmã Andressa. E ainda quem deveria dar o conselho e como dar um bom conselho? Excelente. Então vamos responder a primeira pergunta. Debaixo desse tópico, qual deve ser a nossa motivação ao dar um conselho? Vamos ver o parágrafo 5, por favor, irmão Daniel. Os anciãos amam seus irmãos e suas irmãs. Às vezes, um irmão da congregação está prestes a cometer um erro e os anciãos precisam aconselhar esse irmão. Fazer isso é uma demonstração de amor. Mas antes de falar com a pessoa, o ancião fará bem em pensar no que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e versículo 7. Lá o apóstolo Paulo falou o seguinte: o amor é paciente e bondoso, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. Meditar nesses versículos da Bíblia vai ajudar o ancião a dar o conselho de maneira amorosa. Dessa maneira, o ancião vai mostrar que realmente se importa com a pessoa e vai ser mais fácil para ela aceitar o conselho. Excelente. Antes da pergunta, alguém poderia fazer a leitura, por gentileza, de 1 Coríntios 13, 4 e 7? Irmão William, por favor. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso. Versículo 7. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. Excelente, obrigado, irmão William. O que vai ajudar um ancião a dar conselhos que sejam mais fáceis de aceitar? Irmão Miguel. Por demonstrar amor. E ele só vai conseguir fazer isso, né, por antes meditar no que fala em 1 Coríntios 13, 4 e 7.
Porque assim ele vai conseguir dar o conselho da maneira certa, demonstrar amor, bondade e que se importa realmente com aquela pessoa. Muito bom, excelente. Ainda irmão Felipe Alves aqui na frente. O texto temático do artigo, né, Provérbios 27:9, fala da doce amizade que nasce de um conselho sincero, né? Então, geralmente, talvez a gente pense que um conselho sincero não pode trazer uma amizade depois disso, né? Mas se ele é bem dado, se ele é dado com amor, até pode surgir uma grande amizade depois que um conselho sincero é dado, né? Mas a motivação precisa ser correta, né? A gente precisa fazer isso com muito amor no coração, querendo ajudar e se importando com aquela pessoa. Excelente, muito bom. Ainda irmão Vitor Hugo. Os versículos destacam algumas características do amor, por exemplo, a paciência e a perseverança. E elas são importantes para uma pessoa que vai dar conselhos, porque não é raro que uma pessoa que receba conselhos não reaja tão bem na primeira oportunidade. Excelente. E aí aparece no finalzinho o texto de Romanos 12:10, não é? Ao dar um conselho, qual é o princípio que a gente pode pegar desse texto aí? Irmão Borba? Então, o texto ele destaca que não apenas o amor, mas o tipo do amor que deve ser a motivação do conselheiro. Então, ele fala de amor fraternal e de ternos sentimentos uns pelos outros. Então, esse amor citado aqui transmite aquele amor de família. Então, nós iremos querer dar um conselho com o mesmo terno sentimento, por exemplo, que um pai amoroso aconselharia a um filho, ou que um marido bondoso aconselharia a esposa. Então, quando nós temos o amor como motivação e esse terno sentimento, isso certamente facilita o aceite do conselho. Excelente. E vamos ver um exemplo de alguém que fazia isso muito bem. Parágrafo 6. O apóstolo Paulo foi um bom exemplo de como um ancião deve ser. Por exemplo, ele aconselhou os irmãos de Tessalônica quando foi necessário. Vemos isso nas cartas que ele escreveu para aqueles irmãos. Mas antes de dar conselhos, Paulo mencionou a fé, a lealdade e a perseverança deles. Ele também os elogiou por trabalharem com amor, apesar de perseguição e outras dificuldades. Paulo até disse que esses irmãos eram um exemplo para outros cristãos. Imagine como esses irmãos devem ter ficado felizes ao ouvir esses elogios. Eles não tinham dúvidas do amor de Paulo por eles. É por isso que os conselhos de Paulo deram tão certo. Parágrafo 6. Que bom exemplo o apóstolo Paulo deixou para os anciãos. Qual é? Irmã Cíntia, por favor. Então, nós sabemos que Paulo dava muitos conselhos, né? Mas antes disso, como vemos no 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Paulo se sentia orgulhoso de ter aqueles irmãos e servir com eles. Então, antes do conselho, ele dava elogios sinceros, conversava com os irmãos, mostrava amor e mostrava que se preocupava realmente com a situação deles, né? Então, esse conselho, com certeza, fazia mais sentido, porque antes vinha o amor de Paulo. Ótimo, muito bom. Ainda a irmã Juliana? E o texto de 1 Tessalonicenses 4:1 mostra o benefício de ambas as partes, né? Porque aqui mostra que Paulo ajudava eles, dava instruções como eles poderiam andar a fim de agradar a Deus. Então, eles tinham a instrução necessária. Mas também, os irmãos em Tessalonicenses, eles acatavam. Então, ambas as partes eram beneficiadas. Ótimo, muito bom. Irmã Eliane? Então, como Paulo elogiou eles primeiro, né, aos Tessalonicenses, ele preparou o coração deles. E nós vimos que nos textos abaixo, os últimos textos, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, os conselhos eram fortes, né? Era conselho sobre imoralidade sexual, sobre andar de maneira indisciplinada, né? Mas eles aceitaram esses conselhos. Por quê? Paulo construiu um caminho, Paulo construiu um ambiente, preparou o coração deles para receber com amor esses conselhos vindo de um ancião amigo. Ótimo, muito bom, obrigado, irmão. Vamos deixar um ancião aqui exemplar também, comentar, irmão Joelce. Talvez nós já ouvimos alguém dizer assim, eu tenho até medo quando eu recebo algum elogio, porque depois vem o puxão de orelha. Então, como que isso não precisa acontecer conosco? Então, se nós tivermos o hábito de reconhecer a qualidade dos nossos irmãos, de elogiá-los,
Então, quando for realmente necessário dar um conselho, ele nem vai se preocupar, porque ele sabe que nós vamos falar aquilo porque nós o amamos. Excelente. Muito obrigado, irmãos. Vamos ver então o parágrafo 7, irmão Daniel, por favor. O que pode acontecer se não dermos o conselho da maneira certa? Um ancião experiente disse: algumas pessoas reagem mal a um conselho, não porque tinha algo de errado com o conselho em si, mas porque ele não foi dado de modo amoroso. O que aprendemos disso? É muito mais fácil aceitar o conselho quando percebemos que ele foi dado por amor e não por raiva. Parágrafo 7. Por que alguns poderiam reagir mal ao receber um conselho? Por quê? Irmã Lorena. Então, alguns podem ter essa reação não pelo conselho em si, mas porque ele não foi dado de modo amoroso. Como nós vimos, né, quando um conselho ele é dado com a motivação correta, que é o amor, é muito mais fácil da pessoa aceitar aquele conselho. Excelente. Irmão Douglas. Dar conselhos é como dar um presente, né? Se a gente der um presente com raiva para uma pessoa, ela pode até aceitar aquele presente, mas talvez ela nunca use aquele presente, né? Da mesma maneira, um conselho, né? Se a gente dá um conselho com raiva, a pessoa pode até ouvir e dizer que aceitou, mas talvez ela nunca vá usar na vida dela aquele conselho. Mas quando a gente dá um conselho com amor, a pessoa ela sabe que foi bem pensada e foi feita com carinho. E com certeza ela vai usar aquele presente ou aquele conselho na vida dela. E com certeza a gente vai guardar essa ilustração aí nas nossas joias das ilustrações, viu, irmão Douglas? Excelente ilustração. Irmão Vinícius? Então, uma grande lição que nós tiramos desse parágrafo é que tão importante quanto aquilo que falamos é o jeito que fazemos isso. Então, um conselho, por mais apropriado que seja, se ele for dado de maneira errada, pode perder todo o seu objetivo, que, conforme vimos, é uma demonstração de amor pelos nossos irmãos. Excelente, irmãos. Então, até aqui a gente já viu que o amor é a chave para se dar um bom conselho. Mas vamos então responder a segunda pergunta, debaixo do subtópico. Será que é realmente necessário dar o conselho? Vamos ver o parágrafo 8. Os anciãos precisam pensar bem antes de dar um conselho. Um ancião pode se perguntar: será que eu realmente preciso falar alguma coisa? O que a pessoa fez é errado mesmo? Ela violou algum princípio da Bíblia? Ou será que ela simplesmente tomou uma decisão diferente da que eu tomaria? Um ancião que é sábio não fala de modo precipitado. Se o ancião ainda não tiver certeza de que é necessário dar um conselho, ele pode consultar outro ancião para saber se aquela pessoa violou mesmo algum princípio da Bíblia. 8. Que perguntas um ancião pode se fazer para decidir se precisa mesmo aconselhar alguém? Temos várias perguntinhas aí. Fique à vontade. Quais são algumas? Irmão Wellington. Algumas delas são: será que eu realmente preciso falar alguma coisa? O que a pessoa fez é errado mesmo? Ela violou algum princípio da Bíblia? Ou será que ela simplesmente tomou uma decisão diferente da que eu tomaria? Então, o ancião vai colocar Provérbios 29:20 em prática fazendo essas perguntas, né? Assim, ele não vai falar de modo precipitado. Primeiro, ele vai ver se realmente tem uma necessidade de dar um conselho. Excelente, muito bom. Ainda, irmão Gabriel? Essas perguntas dão o que pensar, né? Porque pode realmente acontecer isso. Alguém fazer algo que na nossa cabeça, para nós, não está bem feito, não é bom. Mas talvez é só uma decisão diferente, né? E aí qual que é a sugestão do parágrafo para nós, né? Talvez consultar um outro ancião. E aí, como diz aí 2 Timóteo, fala que a Bíblia ela pode nos ajudar a endireitar as coisas. Do ponto de vista de quem? Da Bíblia, da Palavra de Deus, de Jeová. Isso vai ajudar a gente a não se precipitar, a achar que a pessoa fez algo errado só porque para nós aquilo não está correto. Excelente, muito bom. Irmã Juliana, por favor. Pensando nos princípios destacados no parágrafo, eu pensei que às vezes a gente, como amigos, né, a gente se sente à vontade a dar um conselho, às vezes até de forma precipitada, como disse o texto de Provérbios. Mas essas perguntas podem nos ajudar também a saber se nós precisamos mesmo dar um conselho para um amigo ou se é só um ponto de vista diferente. Ótimo, muito bom.
Ok, então vamos adiante, o parágrafo 9. Pense no seguinte exemplo. Imagine que um ancião está preocupado com o jeito que alguém da congregação está se vestindo e se arrumando. Talvez o ancião possa se perguntar: será que essa pessoa está violando algum princípio bíblico? O ancião não quer simplesmente dar a opinião dele sobre o assunto. Por isso, ele pergunta para outro ancião ou um irmão maduro da congregação o que eles acham. Eles relembram o que Paulo escreveu sobre como os cristãos devem se vestir e se arrumar. Paulo não fez uma lista do que se pode ou não se pode fazer. Na verdade, ele usou alguns princípios para ajudar os cristãos a tomar suas próprias decisões. Paulo disse que os cristãos devem se vestir de uma maneira apropriada, modesta e com bom senso. E ele deixou claro que cada cristão tem o direito de se vestir da maneira que preferir, desde que não viole os princípios da Bíblia. Então, para decidir se um conselho precisa ser dado ou não, é preciso levar em conta se a pessoa está tendo bom senso ao se vestir e se arrumar. Antes de fazer a pergunta, poderia, por gentileza, alguém ler para nós 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10? A irmã Andressa, por favor. Da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, não com estilo de tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara, mas do modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isto é, com boas obras. Excelente, obrigado. Como as palavras de Paulo em 1 Timóteo 2, 9 e 10 podem ajudar os anciãos a dar conselho sobre vestimenta? Irmão Vitor Hugo? Então, o princípio mostra que cada cristão tem o direito de escolher como vai se vestir, desde que escolha uma roupa modesta, com bom senso. Então, se o ancião meditar bem nesse princípio, ele vai garantir que ele está dando um conselho baseado na Bíblia, não na sua opinião. Excelente. Irmão Borba? É curioso notar que em apenas 2 parágrafos, a expressão princípio bíblico apareceu 5 vezes. Então, parece que esse é o critério que deve ajudar um ancião a avaliar se ele vai ou não dar um conselho. Então, o conselho só é cabível quando há violação de princípio bíblico e não de gosto ou critério pessoal. Ao falar, por exemplo, da vestimenta, aí, Paulo não falou nada sobre modelo da roupa, estampa, comprimento, tamanho ou algo do tipo. Nada disso. Ele compartilhou princípios como modéstia, decência, alguém que professa servir a Deus. Então, são esses princípios que, quando violados, aí sim cabe o conselho. Fora isso, fica no campo de decisão pessoal. Excelente explanação. Ainda a irmã Eliane? Então, esse parágrafo é muito interessante para nós irmãs também, né? Porque às vezes pode algum ancião pedir para a gente ajudar uma jovem, né? Com respeito à vestimenta, né? E aí a gente pode lembrar-se de não falar muito, porque Paulo ele deu aqui o princípio, né? Falou pouco e atingiu o objetivo. A tendência das mulheres é falar muito, né? E a gente acabaria estragando o conselho se a gente falasse demais. Ok, obrigado. Muito bom, podemos ir adiante então? Vamos para o parágrafo 10. Precisamos lembrar que 2 cristãos maduros podem tomar decisões diferentes e, mesmo assim, os 2 estarem certos. Não podemos impor os nossos gostos e o nosso jeito de fazer as coisas aos nossos irmãos. O que pode nos ajudar a respeitar as decisões de outros? Irmã Simone, por favor. É lembrar que 2 cristãos maduros, eles podem tomar decisões diferentes, mas que estão certos. Ótimo, aí a gente tem um princípio bíblico aí, inclusive, bem interessante. Ainda a irmã Juliana? Romanos 14:10 fala sobre isso, né? Sobre não julgar o irmão e fala também sobre não menosprezar o seu irmão. Então, às vezes, não menosprezar a decisão de alguém se não violar um princípio bíblico. Excelente. Ótimo. Os irmãos cobriram bem também esse segundo ponto. A segunda pergunta que foi respondida. Vamos entrar então na terceira pergunta. Quem
deveria dar o conselho? Já vimos que o conselho é importante ser dado, quando necessário, sempre com amor. E deve avaliar também como dar o conselho e quando dar o conselho. Mas agora vamos ver quem deveria dar o conselho. Por favor, parágrafos 11 e 12. Se ficar claro que dar o conselho é realmente necessário, o próximo passo é pensar em quem deveria dar esse conselho. Antes de dar um conselho para uma irmã casada ou para um jovem, seria melhor o ancião conversar com o chefe da família. Talvez o chefe de família prefira cuidar ele mesmo do assunto, ou pode ser que ele peça para estar presente quando o ancião for dar o conselho. E como vimos no parágrafo 3, às vezes pode ser melhor uma irmã mais velha aconselhar uma irmã mais jovem. Existe outra coisa que deve ser levada em consideração. O ancião pode se fazer a seguinte pergunta: será que eu sou a melhor pessoa para dar esse conselho ou seria melhor outra pessoa fazer isso? Por exemplo, pode ser que alguém que tenha sentimentos de baixa autoestima precise receber um conselho. Nesse caso, talvez seja melhor que o ancião que for dar o conselho também tenha enfrentado sentimentos assim no passado. Dessa forma, ele vai entender melhor a pessoa e ela vai aceitar com mais facilidade o conselho. Mas é importante lembrar que todos os anciãos têm a responsabilidade de encorajar e aconselhar os irmãos, mesmo que não tenham passado pelas mesmas experiências. O mais importante é que o conselho seja dado. Ótimo, irmão Daniel. Se for necessário dar um conselho a alguém, o que um ancião deve se perguntar e por quê? Repetindo aqui então a pergunta, se for necessário dar um conselho a alguém, o que um ancião deve se perguntar e por quê? Eu acho que as irmãs não quiseram falar primeiro porque tem vários anciãos aqui, exemplares aí, né? Todos são, mas tem vários aqui entre nós que talvez possam comentar. Irmão Joelcio, por favor. Então nós deveríamos perguntar, será que eu sou o mais adequado para dar esse conselho? Então nós temos que lembrar que existe uma esfera. Por exemplo, se a irmã é casada, então é o marido que vai dar esse conselho. Se é jovens, então vai caber a esfera dos pais. Ou então se não tem um chefe de família, é uma jovem que mora sozinha, por exemplo. Então quem é o melhor dar conselho? Será que sou eu? Seria melhor pedir para uma irmã madura na congregação dar esse conselho. Então por isso seria bom nós avaliarmos esses pontos. Excelente. Irmão Felipe Alves. Geralmente a gente sempre pensa que quem recebe o conselho precisa ser humilde para aceitar o conselho, né? Mas é interessante a gente ver aqui que quem dá o conselho também precisa ser humilde. E esses dois pontos aqui mostraram bem isso para a gente. Precisa ser humilde para ver se é necessário mesmo ou se nós somos a melhor pessoa para dar o conselho, né? Então isso faz muita diferença a gente pensar nesses detalhes, né? Pode fazer a diferença da pessoa aceitar o conselho ou não, disso melhorar a vida dele ou não. Excelente. Irmão Gabriel, por favor. E fique à vontade também para fazer uma aplicação, viu, irmãos? Então podemos pensar nessa situação da seguinte forma. Imagine um ancião exemplar, jovem, mas solteiro. E uma família da congregação está passando por um problema. Será que ele é a pessoa mais indicada? Talvez vai ter lá um outro ancião, que é chefe de família, tem filhos, criados já. Talvez ele possa ajudar de forma muito mais prática, muito mais fácil, porque ele com certeza vai entender melhor a situação daquela família do que aquele ancião que é solteiro. Muito bem colocado, muito bem aplicado. Parabéns. Excelente, irmãos. Ainda, irmão Joelcio? Outro ponto que eu fiquei pensando aqui nesse parágrafo é quando vai ter que ajudar alguém com baixa autoestima. Às vezes a pessoa ela não faz nem ideia o que é isso. Aí, de repente ela pode chegar para a pessoa e falar assim, não, tem gente na situação pior que a sua e ela está bem. Mas por que ele falou isso? Talvez a motivação foi boa, mas ele não entende o que é ter uma baixa autoestima. Então, por isso tem que ser bem avaliado mesmo essas questões. Excelente. Então, nós respondemos aqui já 3 perguntas principais. Aí vamos entrar na 4ª, debaixo do subtópico, como dar um bom conselho. Vamos ver os parágrafos 13 e 14. Esteja pronto para ouvir. Quando um ancião for se preparar para dar um conselho, ele deve se perguntar: eu conheço bem o meu irmão? Eu sei o que está acontecendo na vida dele?
Será que ele pode estar enfrentando desafios que eu nem faço ideia? Do que ele realmente precisa agora? O princípio de Tiago, capítulo 1, versículo 19, com certeza se aplica a dar conselhos. Tiago disse: todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados. Um ancião pode até achar que sabe de tudo o que está acontecendo, mas será que ele sabe mesmo? Provérbios capítulo 18, versículo 13 nos lembra: responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. A melhor coisa a fazer é pedir para a própria pessoa falar o que está acontecendo. Para isso, o ancião precisa ouvir antes de falar. Você lembra da experiência que vimos no início desse estudo? Aquele ancião aprendeu que, em vez de iniciar a visita lendo vários textos da Bíblia, ele deveria ter feito algumas perguntas para a irmã. Por exemplo, como estão as coisas? No que eu posso ajudar? Se os anciãos se esforçarem para entender bem tudo o que está acontecendo, vai ser muito mais fácil encorajar e ajudar seus irmãos e suas irmãs. Pergunta dos parágrafos 13 e 14. Por que os anciãos devem ser bons ouvintes? Por que, irmão Miguel? Porque assim, em vez de dar o conselho achando que sabe o que aquele irmão está passando, se o ancião for um bom ouvinte, ele vai conseguir entender aquele irmão e saber a melhor forma de ajudar ele. Ótimo, muito bom. Ainda, irmão Wellington? E esse princípio de Tiago 1,19, né, mostra a importância de parar para ouvir, principalmente na questão dos anciãos, dos homens em si, que quando eles ouvem algum problema, a tendência natural já é pensar em uma solução, né? Só que muitas vezes ali não precisa de uma solução naquele momento. Talvez a pessoa só precisa ser ouvida, né? Então traz a real necessidade de talvez naquele momento apenas ouvir. E com o tempo a gente vai pensar na melhor maneira de ajudar aquela pessoa. Ótimo. Tem alguns parágrafos atrás aí. A irmã Eliane falou que as irmãs, por exemplo, gostam de sempre comentar mais detalhes ao falar, ou talvez a dar uma orientação, uma sugestão. Mas tanto as irmãs como os irmãos, como que a gente pode aprender do que o ancião está fazendo nessa foto que aparece aí? Na foto relacionada aos parágrafos 13 e 14. Porque não são só as irmãs, né? Os irmãos também podem, vamos dizer assim, incorrer nessa armadilha, ou nesse laço, né? Do quê? O que esse ancião está dando exemplo neste caso? Irmã Andressa? Nós vimos que esse irmão está ouvindo primeiro, né? Ele deu a oportunidade do irmão falar, para que ele pudesse entender bem a situação, né? É o que disse o texto ali de Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir os fatos é tolice. Pode resultar em humilhação. Então é bom quando nós procuramos, de todas as formas, saber melhor um pouco da vida do irmão, né? Será que eu conheço bem ele? Sei o que está acontecendo na vida dele? Será que ele está passando por algum desafio ou problema que eu nem faço ideia? Do que será que ele está realmente precisando? Será que é do meu conselho ou será que é só desabafar, né? Então é por isso que é importante a gente ouvir antes. Excelente, irmã Andressa. Vamos ouvir também ali o Douglas. Ainda nessa foto, né? Imagine, por exemplo, se esse ancião estivesse ali olhando no relógio, mostrando que está apressado, ou já está pensando que é uma matéria que ele ia apresentar para o seu ouvinte. Qual que poderia ser a atitude, irmão Douglas? A vontade dos anciãos é falar logo, né? Acabar logo com o assunto, né? Resolver o mais rápido possível. Mas como diz bem no finalzinho do parágrafo, os anciãos têm que se esforçar para entender bem tudo o que está acontecendo, né? Ouvir. E quando ele entende o que está tudo envolvido, fica mais fácil dar o conselho e com isso encorajar e ajudar aquele irmão. Ótimo. Ainda, irmão Gabriel, por favor. E talvez depois de ouvir, ele vai chegar à conclusão que não é hora de falar. Já aconteceu comigo, né? Ter que ser designado para ajudar uma irmã da congregação com outro ancião. Tinha algo muito específico para falar, a gente se preparou, procurou texto. E logo no começo da conversa, a irmã já foi falando qual que era a real situação dela. Então o outro ancião até me mandou uma mensagem e falou, acho que melhor não falar nada. E aí a gente conseguiu aproveitar a situação para fazer o que o parágrafo sugere. A gente mudou a abordagem, encorajamos a irmã.
porque não era o momento de falar. Excelente, irmãos. Vamos deixar ainda aqui o Felipe Alves, por favor. É bonito como esse ancião está olhando, né, para o irmão enquanto ele está falando, né? Então, o irmão, à medida que ele vai falando, ele sabe que a outra pessoa está realmente ouvindo o que ele está dizendo, né? Não está só escutando passivamente, mas está pensando em outra coisa, né? Então, um ponto importante também, né? Quando a gente está ouvindo alguém desabafar ou contar o que está sentindo, a gente deixar a pessoa saber que nós estamos ouvindo ela, né? Que ela está sendo ouvida ali, que nós estamos prestando atenção ao que ela está dizendo. Excelente. Bom, vamos para frente, parágrafo 15. Conheça bem os irmãos. Como vimos no começo deste estudo, para dar bons conselhos, precisamos fazer mais do que ler textos da Bíblia ou dar algumas sugestões. Nossos irmãos precisam sentir que nos preocupamos com eles, que entendemos o que eles estão passando e que queremos ajudá-los. Os anciãos precisam se esforçar para ser bons amigos dos irmãos da congregação. Para Provérbios 27 e 23. Irmão Felipe Pessoa. Você deve conhecer bem a aparência do seu rebanho. Cuide bem das suas ovelhas. Excelente. Como os anciãos podem aplicar o princípio de Provérbios 27 e 23? Como, irmão Xavier? Então, esse texto incentiva os anciãos a conhecer bem o seu rebanho por se esforçar em ser amigos deles. Então, ao fazer isso, o ancião vai fazer com que os irmãos percebam que, ao serem aconselhados, é para o bem deles. Então, o parágrafo mostrou que quando os nossos irmãos sentem que nos preocupamos com eles, que entendemos eles e que queremos ajudá-los, com certeza o objetivo de um conselho vai ser atingido. Muito bom. Vamos ao parágrafo 16, então. Os anciãos não querem dar a impressão que só falam com os irmãos para dar conselhos. Na verdade, eles precisam conversar com os irmãos e as irmãs e se interessar de verdade por eles. Um ancião experiente disse o seguinte: se você sempre conversar com os irmãos, você vai ser um amigo para eles. Daí, quando precisar dar um conselho, vai ser muito mais fácil fazer isso. Também vai ser muito mais fácil para a pessoa que está ouvindo aceitar o conselho. O que vai ajudar os anciãos a dar conselhos? O que, irmã Gabriela? Se interessar de verdade pelos irmãos e pelas irmãs e ser um amigo deles. Ótimo, muito bom. Ainda, irmão William. E o parágrafo destaca a importância de se ter esse interesse pelos irmãos. No final, fala que se os irmãos, quando receberem um conselho, verem o nosso interesse, vai ser mais fácil para eles aceitarem esse conselho. Não adianta nada um ancião ir lá, dar um conselho, a pessoa, não, tá bom, obrigado, e não fazer as mudanças necessárias, né? O ancião pode até pensar, poxa, ele entendeu, mas o objetivo, que era a pessoa melhorar, não atingiu. Por isso é muito importante os anciãos mostrarem esse interesse na pessoa ao darem um conselho. Excelente. Alguém gostaria de comentar a foto relacionada ao parágrafo 16 para nós? A irmã Cíntia, aqui na frente. Então, a gente vê na imagem um ancião com um jovem da congregação, né? Talvez andar de bicicleta é um hobby desse jovem. E o ancião, às vezes, está com a agenda cheia, né? Talvez não tinha nem tempo suficiente. Mas ele quer ser amigo desse jovem. Então, ele se esforça para andar de bicicleta, para conversar com esse irmão nesse período, né? Vemos ali que é uma ocasião agradável, os dois estão rindo, talvez falando de coisas sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. Então, esse ancião fazendo isso vai ser mais fácil quando ele for aconselhar esse irmão, né? Excelente, muito bom. Já vimos aqui, então, 2 dicas sobre ser bom ouvinte e conhecer bem os irmãos. Mas vamos adiante aqui no parágrafo 17, a terceira dica. Seja paciente e bondoso. É muito importante ser paciente e bondoso, principalmente quando alguém não aceita muito bem um conselho baseado na Bíblia. Um ancião precisa tomar cuidado para não ficar ofendido ou irritado se uma pessoa não aceitar logo de início o conselho que recebeu. A Bíblia disse o seguinte sobre Jesus: não esmagará nenhuma cana machucada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando.
Os anciãos precisam imitar a paciência e a bondade de Jesus. Um ancião pode pedir a Jeová para ajudar aquele irmão a entender e aceitar o conselho que foi dado. Talvez ele precise de tempo para pensar no conselho que recebeu. Se o ancião for paciente e bondoso, vai ser muito mais fácil para o irmão aceitar o conselho. Mas é claro que o conselho sempre deve ser baseado na Bíblia. Em que situação é ainda mais importante para um ancião ser paciente e bondoso? Irmã Simone? Então, é quando a pessoa que recebeu o conselho não aceita muito bem. Ótimo, excelente. Aí nós temos aqui algumas situações no parágrafo. Fique à vontade para comentar. Irmão Felipe Pessoa? E nós podemos imitar o próprio exemplo de Jesus, né? Não queremos esmagar, né, nenhuma cana machucada, como mostrou nesse versículo, né? Às vezes a pessoa já está machucada, né? Já está passando por uma situação difícil. E aí, talvez de início seja difícil para ela aceitar aquele conselho, naquele momento, né? Então, se a gente for paciente, bondoso, a gente vai ajudar a pessoa e não vai esmagar ela, talvez por a gente ficar ofendido ou irritado. Excelente, irmão Felipe. Aí nós temos uma foto relacionada a esse parágrafo. Alguém gostaria de comentar para a gente, por favor? Irmão Borba. Temos aquele ancião que já desenvolveu a amizade com o jovem, que meditou no assunto, está dando o conselho. Ainda assim, o jovem não está reagindo bem ao conselho que foi dado. Mas nós não vemos nenhum traço de irritação no semblante do ancião. Ele continuou sereno, ele continuou paciente, pacífico. E às vezes o conselheiro precisa levar em conta que a melhor parte do conselho vai ser dar um tempo. Mas a pessoa precisa de um tempo para digerir o que foi dito. Ela vai sim assimilar a nossa expressão de amor e talvez aceite o conselho. Excelente, muito bom. Ainda, irmão Joelcio? Provavelmente todos nós já recebemos um conselho que ficamos ali uns 2, 3 dias remoendo. Então, nós temos que lembrar, então, que os irmãos também, assim, quando nós vamos dar um conselho, ele precisa de um tempo para ele pensar bem aonde ele precisa aplicar os princípios. Por isso, precisamos ser pacientes com os nossos irmãos. Com certeza. Irmão Gabriel? E esse ancião das imagens aí, ele mostrou isso de uma forma muito bonita, né? 3 situações diferentes, né? Para dar um conselho, exige paciência. E não quer dizer que vai ser bem sucedido, né? Porque a imagem mostra isso, que talvez ele ainda não vai aceitar de primeira. Mas com certeza, o fato dele ser bondoso, paciente, amoroso, ele com certeza ele vai conseguir chegar lá. Pelo menos o presente foi bem embrulhado, não é? A hora de ser entregue. Excelente, irmão Gabriel. Ainda, irmã Eliane? Ainda depois de ter feito tudo, pode ser ainda que não seja ainda bem sucedido. Então é necessário a ajuda de Jeová, muitas orações para que Jeová abra a mente, o coração daquele jovem, né, que está recebendo o conselho. Aí Jeová vai agir com o seu Espírito Santo, né, entregar para Jeová. Excelente. Vamos ver mais uma dica então? Parágrafo 18. Aprenda com seus erros. A verdade é que somos imperfeitos. Por isso, não vamos conseguir aplicar tudo o que vimos nesse estudo perfeitamente. Vamos acabar errando. Mas quando isso acontecer, é importante nos esforçarmos em aprender com nossos erros. Podemos acabar ofendendo um irmão por uma coisa que fizemos ou dissemos. Mas, se ele sentir que realmente o amamos, vai ser muito mais fácil ele nos perdoar. A parte A. De que verdade precisamos nos lembrar e o que precisamos nos esforçar? Parte A do 18. Irmã Lorena. Aí em Tiago 3,2 mostra que todos nós tropeçamos muitas vezes. Então, a verdade é que nós somos imperfeitos. Mesmo talvez com a motivação boa, né, de querer ajudar, a gente vai acabar errando, talvez ofendendo algum irmão. Mas o importante é a gente não desistir e se esforçar em aprender com nossos erros. Com certeza. Obrigado, irmã Lorena. Excelente. Antes da pergunta B, o irmão Daniel poderia ler o quadro para nós, por gentileza? Para os pais pensarem. Às vezes, os pais precisam dar conselhos para os filhos, e os princípios que consideramos nesse estudo podem ajudar os pais a fazer isso. Antes de dar um conselho para seu filho, pergunte-se:
Será que meu filho fez algo tão sério a ponto de eu precisar dar um conselho para ele? Será que eu vou conseguir falar com ele de uma maneira bondosa e amorosa, ou é melhor esperar até passar a raiva? Eu realmente sei o que aconteceu? Tem alguma coisa acontecendo na vida do meu filho que eu não estou sabendo? Será que depois de falar com meu filho ele vai achar que eu fui justo e amoroso? Nada justifica um pai cristão maltratar seus filhos ou ser muito duro com eles. Lembre-se que Paulo disse que o amor é paciente e bondoso. Seus filhos também fazem parte do rebanho de Deus e devem ser tratados de modo bondoso. Obrigado, irmão Daniel. A pergunta B. De acordo com a imagem do quadro para os pais pensarem, sobre que os pais devem conversar? Irmão Felipe Pessoa. Nesse estudo, teve muitos princípios que poderão ajudar os pais. Por exemplo, né? Será que é necessário mesmo dar o conselho? Né? Qual que é a maneira correta de eu fazer isso? Será que é o momento certo? Né? Será que o meu filho está passando por que circunstâncias nesse momento? Né? Será que eu sei todos os fatos? Então, pensar em todos esses detalhes pode ajudar os pais a ser amorosos, não ser duros demais com o filho, ajudando os filhos a se alegrar com o conselho. Ótimo, excelente. Ainda irmão Douglas. É interessante que quando os pais veem alguma situação, a primeira reação é brigar logo, né? Falando alguma coisa, né? Acaba sendo até muito duro com o filho, deixando até de castigo. Mas não é bem assim como a gente está aprendendo aqui, né? Os pais devem se lembrar que os filhos, eles fazem parte do rebanho de Deus. Então, se fazem parte do rebanho de Deus, eles devem ser tratados de modo bondoso, né? 1 Coríntios 13, versículo 4, fala que o amor é paciente e bondoso. Então, antes de ter uma reação como essa, os pais devem parar e pensar, será que realmente é necessário eu agir dessa maneira? E sim, dar um conselho, se for necessário, de modo bondoso e com amor. Excelente. Ainda irmão William. Esse quadro é muito interessante, porque às vezes os pais, por amor, por querer ajudar os filhos, reagem de uma forma muito intensa numa determinada situação. Porém, o jovem, ele já pensou na melhor decisão que ele pode tomar, ele já pensou em princípios da Bíblia, e ele vai fazer a melhor escolha. Mas antes disso acontecer, os pais vêm e fazem, né, são muito duros com eles, né? E isso pode deixar o jovem meio desanimado. Por isso que essas perguntas desse quadro são muito importantes para os pais, né? Para eles dar tempo, observar, ver cada detalhe, que escolha que o meu filho vai fazer, né? Que escolhas ele já tomou antes, como que ele reagiu numa situação difícil. São excelentes perguntas, essas do quadro, que os pais podem fazer quando veem que seus filhos precisam de conselho. Excelente. Ainda a irmã Juliana, aproveitando aí atrás. E eu presenciei uma situação dessa uma vez. Uma mãe, eu fui buscar o filho dela na escola com ela, e no caminho, no carro, o menino estava agitado, ele era muito novinho, brigou, gritou, não agiu da melhor forma. Mas ela manteve a calma. Os irmãos dele ficaram bravos com ele, mas ela manteve a calma. Quando chegou em casa, ela conversou e foi tentar entender o que tinha acontecido, por que ele estava daquele jeito. E ele começou a chorar e falou das situações difíceis que estava passando na escola. E ela teve essa oportunidade de poder ajudar o filho por ter tido paciência, né? Entender o que está acontecendo. Então, essa compreensão faz toda a diferença também para manter o elo e a ligação e a comunicação entre o pai e o filho. Excelente. E será que a gente pode aplicar os princípios aqui também para nossos estudantes da Bíblia? Afinal de contas, a Bíblia compara, às vezes, a estes como filhinhos, vamos dizer assim. E aí, que cuidado que a gente deve ter na mesma linha de raciocínio, irmã Lorena? Com certeza esses princípios ajudam. Às vezes a gente, como instrutor, a nossa tendência é ver algo que o estudante fez e já querer falar, né? Porque a gente acha que vai ajudar. Mas é importante pensar, será que realmente precisa desse conselho, né? Isso vai ajudar a gente a evitar não desanimar o estudante. Ótimo, excelente, irmão Felipe Alves. Eu gostei muito dessa última pergunta, né? Será que depois de falar com meu filho ou com meu estudante, né, ele vai achar que eu fui justo e amoroso? Então a gente também precisa ter o cuidado de passar a impressão certa, né,
ao aconselhar o filho ou o estudante, porque senão a gente pode fechar a porta e a pessoa nunca mais vai querer ouvir alguma coisa que a gente disser, né? Então precisa deixar esse caminho aberto, né? Especialmente no caso de um estudante, a gente vai ter que, às vezes, falar de vários assuntos, vários pontos com ele, né? Mas se a pessoa perde a confiança na gente logo no início, talvez a gente não vai conseguir ajudar ela mais lá na frente, né? Excelente, irmãos. Parabéns, excelentes comentários, aplicações que os irmãos têm feito. Vamos ver o que aprendemos então? Parágrafo 19. Como vimos, nem sempre é fácil dar conselhos. Somos imperfeitos e as pessoas que aconselhamos também são. Mas sempre se lembre do que vimos nesse estudo. Dê conselhos com a motivação certa. Pense bem se realmente é preciso dar o conselho e quem seria a melhor pessoa para fazer isso. Antes de dar um conselho, faça perguntas e escute com atenção. Só assim você vai conseguir realmente entender o que a pessoa está passando. Tente se colocar no lugar dela. Seja bondoso e crie boas amizades com os irmãos e as irmãs da congregação. E sempre se lembre que o objetivo não é simplesmente dar bons conselhos, mas alegrar o coração dos nossos irmãos. Obrigado, irmão Daniel, pela excelente leitura que fez para nós. O parágrafo 19, como podemos alegrar o coração dos nossos irmãos? Irmão Vinícius? Então, durante o estudo, vimos que um conselho é feito de processos. Então, nós podemos alegrar o coração dos nossos irmãos a fazer isso, é por sempre falar com eles com a motivação correta, sempre nos perguntarmos quem seria a pessoa certa para dar um conselho, escutarmos com atenção, entender o que a pessoa está passando, demonstrando empatia. Em todos esses processos, demonstrar a qualidade do amor. Ótimo, excelente. Ainda a irmã Eliane? Então, se tivermos o hábito de ser bondosos, sermos amigos dos irmãos na congregação, sermos presentes na vida deles, sermos amorosos, elogiarmos sempre, a gente vai deixar o caminho aberto. E quando precisarmos de dar um conselho ou ajudar alguém, a gente vai ser a mão de Jeová na vida dos nossos irmãos. Excelente, muito obrigado. Muito bom, os irmãos deram ótimos comentários, mas ainda temos 3 perguntas para fechar a nossa consideração. Qual é a sua resposta? A primeira pergunta: qual é a motivação certa que precisamos ter ao dar um conselho? A irmã Lorena, por favor. Então, é o amor, né? Nós vimos lá em 1 Coríntios 13 as várias características do amor. E quando a gente demonstra essas qualidades ao dar um conselho, a pessoa vai sentir que a gente se importa ela de maneira sincera. E assim vai ser mais fácil para aquela pessoa aceitar o conselho. Ótimo, excelente. A segunda pergunta: quem seria a melhor pessoa para dar um conselho? Irmão Daniel Pessoa. A importância de sempre levar em conta o princípio da chefia, né? Se for, no caso, uma irmã casada, poderia procurar o marido, né? Se for algum jovem, né? Passar esse conselho para os pais, né? Isso é boas maneiras de a gente dar um bom conselho. E sempre também levar em conta se a gente é a pessoa certa para falar sobre aquilo. Talvez tenha algum outro ancião que tenha boas qualificações, né? Que talvez passe pela mesma situação. Talvez esse seja a melhor pessoa para dar o conselho. Ótimo. E a última pergunta: como podemos dar bons conselhos? Irmão Vitor Hugo? A gente precisa garantir que conhece bem a pessoa, a situação que ela está passando. A gente pode se esforçar para ser um amigo dela. A gente precisa ser paciente, bondoso e lembrar que um bom conselho é aquele que alegra o coração. Ótimo. Borba, por favor. E também considerar que o melhor conselheiro, ele será, antes de mais nada, um bom ouvinte. Então, ouvir da pessoa qual é a sua real situação, isso servirá de base para dar um bom conselho. Ótimo. Irmãos, excelentes comentários. Muito obrigado pelos comentários, pelas aplicações que os irmãos fizeram. Recebemos um presente hoje também. E com certeza todos aqui são exemplares na questão geral que foi falada aqui, também na questão de dar conselhos. Isso é muito bom. E a gente vai querer aplicar essas orientações. Vimos que nossos conselhos devem ser sempre dados com amor. E o objetivo é colocar os irmãos para cima, não para baixo. Então, animar o coração dos irmãos.
Também vimos que antes de dar um conselho, é preciso avaliar se realmente é necessário e quem seria a melhor pessoa para fazer isso. E claro, o conselho nunca deve ser dado com raiva, mas um presente, como a gente aprendeu hoje, aí na ilustração, e baseado na palavra de Deus. E embora o papel principal de aconselhar irmãos na congregação seja dos anciãos, mas vimos também que outros irmãos na congregação podem dar conselhos seguindo os princípios bíblicos considerados hoje.